a tentativa de um golpe de Estado. Porque o bolsonarismo, a extrema-direita, tenta dizer que o dia 8 não tem nenhuma relação com o que foram as várias falas, ações do governo Bolsonaro contra a democracia, que o senhor participou, inclusive, desse governo, como ministro da Justiça. Tentam dizer aqui que o dia 8 é fruto do acaso. Já chegaram a dizer, inclusive, uma narrativa fantasiosa que tinha infiltrados, foi responsabilidade de infiltrados, que o presidente Lula, o PT, tentou colocar infiltrados para acontecer o dia 8. Chegaram até a dizer que não se faz golpe com estilingues. Mas esquecem, senhor Anderson, que os acampamentos, as declarações do ex-presidente da República foram responsáveis por organizar uma tentativa de golpe de Estado nesse país. E já foi dito aqui, nessa cadeira que o senhor está sentado, por coronéis da Polícia Militar, o acampamento era uma incubadora de terroristas e lá foi pensado o golpe, porque não era só com estilingues. Esquecem que no dia 24 de dezembro tentaram explodir uma bomba no aeroporto de Brasília, o senhor ainda era ministro da Justiça. E que essa bomba foi planejada dentro do acampamento. Aí dizem, não, mas o acampamento tinha poucas pessoas. Mas o acampamento não era local. Tinha acampamentos no Brasil inteiro. Tanto é que a bomba veio do Pará, como dito e já revelado aqui nessa CPI. Tinham caravanas que circulavam pelo Brasil com destino a Brasília, para tentar impedir o início de um governo democraticamente eleito. É por isso que nós temos repetido. O bolsonarismo fez muito mal para o Brasil, faz ainda um câncer no nosso país. E eu quero destacar, senhor Anderson, um papel importante também, antes de começar as questões, porque o senhor afirmou aqui, e no Congresso Nacional, o seu perfil técnico, do qual eu não duvido, e não vou entrar no mérito das qualidades e competências técnicas ou seu conhecimento sobre segurança pública. Só que não dá, senhor Anderson, para tirar ou desvincular o técnico do político. Nos últimos anos, o senhor ocupou cargos políticos. Chefe de gabinete de um deputado federal. Um cargo de confiança política. Eu fui chefe de gabinete de uma deputada antes de me tornar e ser eleito deputado distrital aqui nessa casa. Confiança política do parlamentar. O senhor foi ministro da Justiça, secretário de Estado de Segurança. São cargos de natureza e confiança política. A própria imprensa noticiou isso diversas vezes. Eu vou ler aqui, ó. Estadão, no dia 28/6/2022, no centro da crise do MEC, Anderson Torres passa de ministro de perfil técnico a ator político. Folha de São Paulo, do dia 29 de março de 2021, novo ministro da Justiça, delegado, é próximo à PF e tem relação estreita com bancada da bala. Era nítido e notório, senhor Anderson, o seu papel político, que não é crime, obviamente, mas não pode tentar desassociar desse papel, porque, pelo contrário, o senhor fazia parte do núcleo duro do bolsonarismo. Era um homem de confiança do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Estava com ele nas importantes decisões e ações do ex-presidente da República. Quero, então, senhor Anderson, alguns questionamentos. Primeiro, sobre a questão do seu papel como ministro, do segundo turno principalmente, diante já das investigações avançadas e agora divulgadas, inclusive ontem, depois do seu depoimento, da criminosa organização da tentativa de impedir eleitores de votar no dia 30 de outubro, a ação das blitz da Polícia Rodoviária Federal. Quero, os documentos que foram divulgados, disponibilizados, mostram que no dia 25 de outubro, o senhor esteve na Bahia e se reuniu com agentes da Polícia Federal. Qual foi o assunto daquela reunião? Porque o senhor disse que foi para tratar exclusivamente de obras. Os dados mostram, e as informações e vários documentos mostram, senhor Anderson, que o Departamento de Inteligência da Polícia Federal
e do Ministério da Justiça, pediu relatórios, e a Marília comprova isso no seu depoimento, nos seus celulares, que foram as mensagens divulgadas, esses pedidos de relatório, inclusive com dados e métricas que não tem nada a ver com a questão do crime organizado, e sim com a participação da intenção eleitoral. E no mapa, inclusive, do celular da Marília, curiosamente, não mostra a intenção dos votos do Bolsonaro, só as intenções do voto do presidente Lula. Queria saber a pergunta do senhor Anderson, qual foi o objeto da reunião do dia 25 de outubro? O senhor estava na Bahia? Deputado, como eu sempre disse, o meu perfil sempre foi técnico, por óbvio que eu ocupei cargos de natureza política, mas sempre com perfil técnico e sempre convocado em razão desse perfil, da minha atuação técnica. Quanto à viagem à Bahia, eu fui a convite do diretor-geral para visitar uma das obras mais importantes que nós tínhamos, que era da Superintendência da Polícia Federal na Bahia, não teve encontro com ninguém da Polícia Rodoviária Federal, foi uma visita apenas à Polícia Federal, nós estivemos lá, almoçamos com o superintendente, depois visitamos a obra e voltamos a Brasília. No dia 30, senhor Anderson, o senhor se reuniu com o ex-presidente Bolsonaro e o ex-diretor da PRF, Silvinei, no início da tarde? A mídia soltou isso, mas eu não me recordo dessa reunião. Não teve essa reunião? Não existiu. Às 13 horas, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, saiu noticiado na imprensa e ele veio a público, 13 horas, no meio do processo eleitoral, ele pediu para parar imediatamente as ações da Polícia Rodoviária Federal. O Ministério da Justiça chegou a tomar algum encaminhamento sobre o pedido expresso do presidente do Tribunal Superior Eleitoral? Perfeito. No momento que a gente viu as notícias na televisão, eu liguei ao Silvinei Vasquez, e na hora que liguei, ele estava em deslocamento para uma reunião com o presidente do TSE. Enfim, trataram, nessa reunião eu não estava presente, e no final o próprio presidente do TSE declarou que nenhum eleitor ficou sem votar em razão da atuação da PRF. Então no dia 30 o senhor não se encontrou com o presidente Bolsonaro e com o diretor da PRF, o Silvinei? Eu não me recordo dessa reunião, deputado. Agora, o outro assunto que a gente estava falando... Bom, da ação, depois o pedido do ministro Alexandre de Moraes para interromper. Isso, eu assisti a reunião e o próprio ministro Alexandre de Moraes ainda fez um comentário de que a abstenção no segundo turno tinha sido menor do que no primeiro turno, e, enfim. Por diversas razões, né? A abstenção foram menores, o processo de polarização, o clima que se criou, apesar da tentativa de impedimento dos eleitores, porque é muito curioso, né, senhor Anderson, que no Nordeste brasileiro, mais de 2.000 ônibus foram fiscalizados, enquanto no Sudeste apenas 570, onde a disparidade dos números, os documentos que foram apresentados com tabelas, com intenção de votos, é muito nítido e evidente uma tentativa política de interferência sobre um importante instrumento do quase centenário, que é a Polícia Rodoviária Federal. Eu quero tratar do dia 8, senhor Anderson. O senhor disse aqui várias vezes que o PAI, o Protocolo de Ações Integradas, era completo, talvez um dos melhores produzidos. A gente discorda dessa avaliação, eu já demonstrei aqui nessa CPI, inclusive, vários outros PAIs e de outras manifestações convocadas democraticamente, essas sim, manifestações democráticas, convocadas pelos movimentos sociais, UBS, estudantes, movimento LGBTQIA+, movimento sem terra, por direitos, que o PAI era muito mais completo, inclusive com análise de risco, com indicativo do que fazer caso tivesse prisões, o que não consta no PAI dos atos golpistas criminosos do dia 8 de janeiro. Mas eu quero destacar uma questão, porque o senhor sempre fala do problema da Praça dos Três Poderes. Só que vários coronéis, quase todos, que sentaram aqui nessa mesa, nessa cadeira onde o senhor está sentado hoje, disseram aqui nessa CPI que o maior problema não foi esse. O maior problema foi não ter tido um bloqueio na altura da rodoviária. Foi ter permitido que os criminosos descessem a esplanada. Isso foi dito por vários coronéis da Polícia Militar. Por quê que não teve o bloqueio na altura da rodoviária, na esplanada? Como teve, por exemplo, na posse do presidente Lula, tinha um bloqueio, uma revista na altura da Catedral, como é de costume, inclusive, em grandes manifestações na capital dessa cidade, que eu já organizei várias delas. E, na maioria delas, tinha um bloqueio, uma revista da Polícia Militar. Por que não teve o bloqueio, como foi dito aqui por vários policiais militares, coronéis, que foi um dos grandes problemas do dia 8? Deputado, na verdade, com todo respeito, eles é que deveriam ter respondido isso. Isso é o planejamento interno da Polícia Militar, que é a responsável pela segurança na esplanada. As orientações, as linhas gerais, a parte estratégica